A paz do Senhor, amados irmãos, tudo bem? Trazemos hoje a nossa última aula dos jovens, que teve como trimestre o tema O Fundamento dos Apóstolos dos Profetas, e hoje falaremos sobre a igreja não sobrevive sem doutrina. O apóstolo Paulo, escrevendo a título, escreveu o seguinte: exorta semelhantemente os jovens a que sejam moderados em tudo, que dá por exemplo de boas obras na doutrina, mostrem corrupção, gravidade e sinceridade. Título capítulo 2, versos 6 e 7. A verdade prática, ou resumo da lição, diz assim: a igreja depende dos fundamentos inabaláveis do Senhor, pois por eles a mentira é vencida e o crente vive de modo a agradar a Deus. Ou seja, quando eu e você obedecemos a palavra do Senhor, os mandamentos do Senhor, nós conseguiremos vencer as mentiras, as falácias, as falsas doutrinas que porventura podem ser disseminadas no meio do povo, e você vai entender isso no decorrer do estudo. 3 objetivos. Primeiro, compreender que o firme fundamento de Deus permanece, saber como o crente pode desmascarar os mentirosos e, por último, conscientizar da importância de se viver uma vida moderada. O nosso texto bíblico está em 2 Timóteo capítulo 2, versos 14 a 21, que diz assim: traze estas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor que não tenham contendas de palavras, que para nada aproveitam, e são para a perversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro, de que não tem do que se envergonhar, e que maneja bem a palavra da verdade. Mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. A palavra desses roerá como gangrena, entre os quais são Himeneu e Fileto, os quais desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, e perverteram a fé de muitos. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os seus, e qualquer que profere o nome de Cristo aparta-se da iniquidade. Ora, numa grande casa não há somente vasos de ouro ou de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra e outros para desonra. E aqui vale ressaltar: não quer dizer que o vaso de ouro e o vaso de prata, o vaso de barro e o vaso de pau, os de ouro são para honra e os outros não são. Não quer dizer isso. Tanto faz ser vasos de ouro ou prata, pau ou barro, tanto podem ser para honra ou não. De sorte que, se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda boa obra. A introdução diz assim: nesta lição, que encerra o trimestre, estudaremos a respeito do caráter essencial da doutrina para a manutenção da vida e da saúde da igreja. O objetivo é reafirmar a importância da doutrina para a igreja. Veremos que os fundamentos doutrinários de Deus são firmes e eternos. Os fundamentos de Deus, que estão na sua palavra, são firmes e eternos, tanto que textos bíblicos vão afirmar que passa-se a terra, passa-se o céu, mas a palavra de Deus permanece para sempre. O conceito do homem, o pensamento do homem, aquilo que nós ensinamos, podem ser aceitos em algum momento ou não, mas o que é bíblico, o que está na palavra, não muda, não muda. O que está na palavra é eterno e não traz nenhum tipo de mudança. O firme fundamento de Deus permanece. A natureza do fundamento de Deus. Falaremos também o fundamento eterno, também o fundamento firme. Vamos lá. A natureza do fundamento de Deus. Os fundamentos divinos revelados nas Escrituras Sagradas contribuem para firmar a nossa fé em Deus. Paulo afirma que se o fundamento de Deus ele fica firme, haja o que houver, pois permanecem em Deus. Ou seja, se você estiver firmado em Deus, pode soprar o vento que soprar, pode vir na dificuldade que vier, mas você
permanecerá firme. E se você não tiver fundamentado no Senhor? Qualquer vento, qualquer situação, tanto faz. Até mesmo na igreja, até dentro da igreja e fora da igreja, pode te arrancar, porque não há firmeza. O salmista reconheceu o caráter de Deus em suas obras, assim como Paulo ensina que Deus é conhecido e também por meio da criação. As obras de Deus refletem o seu caráter, isto é, que ele faz não está separado do que ele é. Deus é eterno, Deus é perfeito e Deus trabalha com perfeição. Agora, quando as coisas começam a sair fora daquilo que Deus determinou, é causa assim do homem está entrando, está fazendo alguma coisa. Porque tudo que Deus fez é perfeito e Deus colocou tudo em perfeita harmonia. Então podemos afirmar que os preceitos do Senhor permanecem inabaláveis, imutáveis, pois Deus é imutável. Tudo que Deus fez continua perfeito, porque Deus não muda. E em Deus também diz a Escritura que não há sombra nem variação. O fundamento eterno. O teólogo Norman Geisler define eternidade como não temporalidade ou atemporalidade. Então, o que acontece? Deus ele é atemporal, ou seja, Deus não está sujeito ao tempo. Nós estamos sujeitos ao tempo e ao desgaste do tempo, mas Deus não. A nossa palavra, ela pode ter crédito hoje e daqui a pouco não ter mais. Sim, pode acontecer. O que o homem trata hoje, pode vir outra pessoa e tirar aquilo ali. Falar que aquilo não vale, entra com um processo, vai falar que aquilo não serve mais. Porém, aquilo que Deus, os fundamentos que Deus estabeleceu, eles não mudam, permanecem intactos e assim será até o final. A doutrina de Deus é um fundamento eterno, sendo assim, podemos afirmar que a doutrina divina contida e exposta nas Escrituras é eterna. Por que a doutrina que está na Bíblia é eterna? Porque a Bíblia também é eterna. Pastor, isso é loucura, o pastor dizer que a Bíblia é eterna. Eu já disse e posso repetir aqui sem problema algum. O que nós temos aqui, na verdade, é uma cópia autenticada. Essa cópia aqui é uma cópia autenticada, porque a verdadeira está diante do Senhor. A verdadeira palavra, a palavra genuína está lá. Aqui nós temos uma cópia, mas é autenticada. Ela tem a mesma validade da que está diante do Senhor. Não conseguirão, porque ainda que arranque os fundamentos daqui, do que está escrito aqui nessa vida, na eternidade continua a mesma coisa. E os homens serão julgados pelo livro que vai se abrir na eternidade. Pense nisso, meu querido, pense nisso. O fundamento é firme. Além de eterno, o fundamento de Deus também é firme. A expressão firme indica algo consistente, sólido, fixo, resistente, seguro ou ainda para algo que não cede à pressão de nenhuma natureza, é firme, está firmado, está fincado, bate, sopra, faz pressão, mas ele continua ali. Ele continua ali. Ele não vai arrancar, não vai sair, porque é firme, é sólido. Como as montanhas, as rochas que nós vemos, estão aí, e elas não sairão dali, a menos que o Pai determine. Senão, eu moro na cidade onde é conhecida como a cidade do dedo de Deus, Teresópolis. E desde que eu entendo por gente, o dedo de Deus está ali. E vai continuar ali até quando Deus determinar. Porque é algo firme, é algo sólido, que não se abala com qualquer vento, com qualquer situação. Assim somos nós também. Não é qualquer vento, doutrina, que pode abalar a nossa vida espiritual. Não, meus amigos, não. Nós precisamos ter certeza de quem nós somos e em que palavra nós estamos embasados, ok?
Diante disso, destacam-se duas verdades. Primeiro, o fundamento de Deus inabalável, pois reflete o caráter firme do Senhor, e o fundamento de Deus dá firmeza ao crente para viver em pureza e agradar a Ele. Quando eu observo o fundamento da palavra, eu vou procurar viver de acordo com o que a palavra está ensinando. O que ela ensinar é o que eu vou colocar em prática na minha vida. E isso vai ser algo muito importante, algo muito salutar. Pense, qual é a natureza do fundamento de Deus? O fundamento de Deus reflete a sua própria natureza, a razão pela qual ele é firme e inabalável. Como os céus são os céus, e o mar é o mar, e cada um tem os seus limites, assim é a palavra do Senhor. Está estabelecida, quem colocou limites foi o Senhor. Então ele é o único que pode, mudar. Mas como ele não vai mudar? Porque essa palavra é o próprio verbo revelado, que é Cristo. Então, queridos, fique com essa firmeza dessa palavra, desse fundamento. E eu e você caminharemos para uma vida cristã vitoriosa. Desmascarando os mentirosos. Falaremos um pouquinho sobre a realidade dos mentirosos, desmascarando os mentirosos e, por último, a escape para os mentirosos. Vamos lá. A realidade dos mentirosos. A Bíblia aponta para a triste tragédia. A Bíblia aponta para a triste e trágica realidade da mentira. Desde o pecado cometido por Adão e Eva, a mentira é uma triste realidade no mundo dos homens, cujo veneno e consequências afetam todas as famílias indistintamente. A mentira rodeia todas as famílias. A mentira quer estar fazendo parte de todas as casas, de todos os lares, inclusive do lar cristão. Só que nós temos armas espirituais para nós vencermos a mentira. Porque o pai da mentira é o diabo. Se nós não dermos brechas para o diabo, logo a mentira não terá domínio sobre nós. Concordam? A mentira não dominará, porque nós não temos participação com o diabo. O nosso negócio é com o Senhor. O engano é a principal arma do mentiroso, especialmente aqueles que mentem em relação àquelas doutrinas, cujo propósito é desviar as pessoas da verdade. A palavra estabelece uma coisa, aí o homem ensina outra, ou pega a verdade doutrinária e torce, dá uma leve torcida para poder enganar as pessoas. Só que Deus não tem o culpado por inocente. Vai chegar uma hora que o acerto de conta vai chegar para essa pessoa. Então, existem mentirosos em todos os lugares. Então quer dizer que existem filhos do diabo também em todos os lugares. Mas os filhos de Deus têm tudo para combater esse mal. Desmascarando os mentirosos. Ao tratar sobre a mentira doutrinária, Paulo adverte Timóteo de que os enganadores diziam que a ressurreição era já feita. Diante dessa colocação do apóstolo, é possível afirmar que os mentirosos não negaram a doutrina e a realidade da ressurreição, mas a modificaram. Entenderam o que eles fazem? Eles não dizem que não há ressurreição, mas eles dizem assim: há ressurreição, existe sim ressurreição, mas a ressurreição já aconteceu. É como se alguém chegasse para mim, para você, nesse exato momento, chegasse uma mensagem agora no seu WhatsApp, na sua rede social, dizendo assim: olha, Jesus Cristo veio em 2020. Ou alguém também chegar para você e dizer assim: olha, Jesus Cristo voltou atrás. Jesus Cristo agora já me falou que ele vai vir em 2025. Queridos, isso são, ele não diz que Jesus não vai vir, mas está afirmando que ele virá em 2025. Ou não diz que Jesus não vai vir, diz que Jesus já vem em 2020.
Então são pessoas que dá uma leve maquiada na doutrina para tentar enganar, para tentar tirar a certeza do coração de muita gente. Porque se eu prego que a ressurreição já aconteceu e continua irmãos nossos morrendo e nós continuamos nessa vida, que ressurreição foi essa? Porque a ressurreição se dará quando do arrebatamento da igreja. Então aqui há uma confusão doutrinária. Aqui pode trazer uma confusão doutrinária na mente daquele que não tem a doutrina bem definida na sua vida. Entenderam bem? Se eu prego que a ressurreição dos mortos já aconteceram, se eles já ressuscitaram, então a pergunta que eu lhe faço é: por que então a igreja ainda não foi arrebatada? Então há um equívoco, ou há uma mentira plantada pelo diabo para trazer alguma confusão no meio da igreja. Mas há poder no nome e no sangue de Jesus. E você que é um ministro do evangelho, por favor, não ensine mentira para a sua igreja. Ensine a verdade. A verdade não é o que eu penso, não é o que eu acho. A verdade é a palavra de Deus. Ensina o que a palavra traz. Não faça algo diferente disso, não. Por favor, por favor. Portanto, temos de ter cuidado e nos mantermos vigilantes doutrinariamente, pois muitos buscam enganar e correr as bases doutrinárias da igreja. Os enganadores sempre apresentam meias verdades, a fim de disseminarem o veneno doutrinário. Ou seja, a ressurreição existe. Existe, mas já aconteceu, não vai acontecer. O arrebatamento existe, mas já aconteceu, não vai mais acontecer. Então são meias verdades, mas recheadas de mentira, de veneno, porque a mentira doutrinária é um veneno para causar males a muita gente. Há escape para os mentirosos, há escape para os mentirosos, como há escape para todo mundo. Qual é o escape para o mentiroso? É se arrepender da sua prática pecaminosa, é se arrepender do veneno que está disseminando no meio do povo. Fazendo isso, poderá alcançar com certeza a salvação, a vida eterna. Pode ser reabilitado como alguém que precisou pagar uma pena e ser reabilitado. Pagar umas cestas básicas no mundo espiritual e ser reabilitado. Mas para isso é necessário que haja o arrependimento. A esperança para os que mentem doutrinariamente, sim, se houver arrependimento e o abandono à prática. Não adianta só se arrepender e se continuar disseminando veneno. Não adianta se arrepender e continuar colocando veneno na panela. Não vai adiantar. Não vai adiantar. Pelo contrário, só vai complicar ainda mais, porque vai ser um reincidente que começou errado e continua errado. Tem que abrir mão dessa mentira doutrinária e praticar a verdade. Perfeito? O terceiro ponto diz: vivendo uma vida moderada. Falaremos um pouquinho sobre uma vida moderada, a moderação como obra do Espírito Santo e alcançando uma vida moderada. Isso é para mim e para você, para todos os servos de Deus. Vamos lá. Uma vida moderada. O crente é chamado a viver moderadamente e as condições necessárias para isso estão à disposição nas Escrituras Sagradas. Ou seja, a Escritura nos dá instrução de como nós podemos viver moderadamente. Esse termo, definido pelo dicionário Vini, diz que o termo está associado à mansidão, associação com o bom. O crente não deve se envolver em contendas de palavras, ou seja, queridos, queridas, não perde o seu foco, não perde a sua força discutindo com quem não tem nada que acrescenta. Não se dê à prática de palavras de debates, de longas discussões que não vão acrescentar nada. Quantos debates que tem aí que um manda o outro calar a boca, que aponta o dedo e fala você está errado. Não é para isso que Deus estabeleceu a igreja.
E nem você, ministro, jovem, irmão, irmã, não. Fale com simplicidade a verdade. Se alguém quiser ouvir, amém. Se não quiser, deixa para lá. Não gaste a tua energia com quem não quer se comprometer com a mensagem. Não quer se comprometer com o Senhor Jesus. Gaste sim. Use a tua energia para pregar para aqueles que ainda não conhecem. Mas para aqueles que conhecem e ficam aí discutindo e não vai acrescentar nada, sai fora. Deixa eles falando sozinho. É um bom conselho, não é? Coloque em prática, que você vai ver que a tua vida espiritual vai crescer muito mais. Então seja moderado, não entre em questões loucas que para nada mais edificam. A moderação como a obra do Espírito. O crente moderado é comedido em suas ações, ou seja, ele sabe como fazer, como lidar, como agir, como entrar, como sair de todas as situações. E lembrando que a moderação ligada à mansidão tem tudo a ver com uma das qualidades do fruto isso mesmo, bom fruto do Espírito, está lá em Gálatas capítulo 19, lá pelo verso 22. Diante disso, nós vamos ver que as virtudes do Espírito Santo, a temperança, é a que mais se aproxima do sentido da moderação. Quem é temperado vai saber como lidar com as situações mais adversas, mais difíceis. Esses dias eu falei até numa live ou num vídeo sobre aqueles que falam que são pavios curtos. Cuidado, seja temperante, tenha um longo ânimo, ou seja longânimo. Não seja desesperadamente ansioso para as suas decisões, mas coloque nas mãos do Senhor aquilo que te aflige, aquilo que te deixa aflito. Oh, meu Pai, tem misericórdia dessa pessoa. Já que o seu significado é prático, é a capacidade que o crente recebe de agir com autocontrole nas mais diversas situações. Mantenha seu controle, mantenha firme. Isso está magoando, está machucando, está doendo, mas eu vou me manter firme diante do Senhor. O Senhor estenderá as mãos sobre mim, me dará a paz que eu preciso. É isso, meu amado. É isso, minha amada irmã, que deve ser a nossa vida. Quem é moderado, quem tem autocontrole, quem tem temperança, quem é manso, vai saber lidar nas situações mais difíceis que se apresentar para você. Somente pelo Espírito Santo é que o crente pode viver uma vida verdadeiramente moderada. Por quê? É o Espírito Santo que nos ensina a entrar e a sair, a caminhar em todas as direções, mas sempre nele. E dentro de uma questão que pode estar trazendo algum desconforto, seja pronto no ouvir e tardio no falar, para que você não se ire com facilidade. Ok? E concluindo, diz assim, no terceiro, alcançando uma vida moderada. Paulo ensinou e estimulou Tito a ensinar os jovens a serem moderados, ou seja, a ter autocontrole. Não se dá práticas que poderiam lhe trazer prejuízos futuramente. Quantos jovens, quantas moças, eu falo para você moça, eu falo para você moço, que às vezes entra em uma gravidez indesejada. Eu vou até dizer aqui, o sexo foi desejado, mas a gravidez não. E de repente aí você ainda está na adolescência, 15, 16 anos, já está grávida. A sua vida vai parar. Ou a vida dos seus pais, da sua mãe vai parar para poder tomar conta dessa criança. Os filhos são bênção? São. O sexo é bênção? É. Mas tudo na hora certa. Não coloque os carros na frente dos bois. É um ditado antigo, mas vale muito. Ou seja, não se apresse. Não se apresse. Seja moderado nas suas decisões. Tá bom, jovem? Irmão e irmã, pense nisso. O crente deve viver com uma consciência da presença permanente de Deus e desenvolvendo práticas de piedade e quebrantamento. Portanto, tenha uma vida moderada. Honre a Deus com isso.
Honre a Deus com as suas atitudes, com as suas ações. Honre a Deus com aquilo que você tem para apresentar para Ele. Tá bom, meu amado e minha amada? Foi bom estar com você nesse trimestre. Espero que, de alguma forma, aquilo que nós temos ensinado aqui, procurado passar para vocês, tenha te chacoalhado em algumas vezes e você chegue agora no final dizendo assim, realmente eu vi que não é do jeito que eu pensava, mas é Deus te dando o escape que você precisa para a sua alma. Concluindo, diz, estudamos a respeito dos fundamentos de Deus que permanecem inabaláveis e intocáveis. Esses fundamentos nos ajudam a resistir ao engano doutrinário e disseminar a verdade de Deus e a viver uma vida moderada. Vimos que moderação é equilíbrio e controle diante de diferentes circunstâncias. Se quisermos uma vida moderada, precisamos buscar quem? O Espírito Santo e ser cheio da presença dele. Tá bom, meu amado e minha amada? Fique com Deus. Eu sou o pastor Valmir Ribeiro. Se você ainda não nos segue nas nossas redes sociais, é só colocar aí PR Valmir Ribeiro que você vai nos encontrar. Dá um Google aí que você não vai nos encontrar nas nossas redes sociais, tá? Deus te abençoe. Foi muito bom falar com você. Em nome de Jesus. Um forte abraço e um excelente final de semana em nome de Jesus. E aproveitando a Páscoa, um ótimo dia de Páscoa, um ótimo domingo de Páscoa para você em nome de Jesus. Um forte abraço.